Senhoras e senhores, muito bom dia. Temos um imenso prazer em tê-los conosco. Pedimos a gentileza de ocuparem os seus lugares para, dentro de instantes, darmos início ao primeiro seminário de gestão do esgotamento sanitário. Pedimos às autoridades que ocupem os seus lugares para darmos início às atividades de abertura desse encontro. Senhoras e senhores, muito bom dia. Em nome do Tribunal de Contas de Santa Catarina e do Instituto Rui Barbosa, instituições realizadoras do evento, nós damos as boas-vindas a todos que acompanham o primeiro seminário de gestão do esgotamento sanitário. Sejam todos muito bem-vindos. Nesses 2 dias, renomados especialistas e gestores públicos irão debater e trocar experiências na busca por soluções técnicas e financeiras para um dos principais desafios de Santa Catarina, o esgotamento sanitário. Nós pedimos, por gentileza, que mantenham os seus telefones no modo silencioso. Lembrando que este evento, coerente com os princípios da sustentabilidade, ele busca minimizar os impactos ao meio ambiente, reduzindo o uso do papel e do material plástico. Assim, nós fornecemos copos, foram produzidos a partir de material reciclado para todos os participantes, e a programação do seminário está disponibilizada nos painéis eletrônicos instalados neste auditório. O crachá de identificação dos participantes ele é feito também de papel reciclado e com sementes de tomate e manjericão. As instruções para o plantio estão no verso do crachá. Antes de iniciarmos a programação, nós assistiremos a um breve vídeo que foi produzido pela Assessoria de Comunicação Social do Tribunal de Contas, por gentileza. Cada sol que nasce, um novo espetáculo. Ah, e aqui temos tantos e por todos os cantos. Ilha de Santa Catarina, o pedacinho de terra que inspirou o poeta a cantar tanta beleza num só lugar. Além da Lagoa Formosa, lembrada em verso, mais de 100 praias para todos os gostos e públicos. Temos muito mais. Seguindo pela BR-101, que liga os estados do sul, o caminho pode surpreender. De ponta a ponta, nosso litoral é costurado por 500 quilômetros de paisagens surpreendentes. É por isso que recebemos milhares de visitantes todos os anos. Por falar em visitantes, temos ainda o privilégio de servir de berçário para essas gigantes do mar. Como elas, outras espécies vêm à procura das nossas águas quentes. O menor estado do sul do Brasil tem uma área de 95 mil quilômetros quadrados. Saindo do litoral em poucas horas de carro por qualquer caminho rumo ao interior, observamos as mudanças. Seja no vale, seja no campo, na serra, oeste. Nossa Santa Catarina é sim um estado de natureza abundante e privilegiada, tudo nesse pedacinho do mapa. E quando o assunto é qualidade de vida, o estado tem ainda um dos melhores índices de desenvolvimento humano do país, 0,79, que leva em conta saúde, educação, renda. Para quem mora aqui, tudo isso é motivo de orgulho. Mas
Deixamos muito a desejar quando o assunto é saneamento básico. Quase 90% dos catarinenses têm acesso à água, mas somente 29% da população que vive em Santa Catarina tem acesso à rede de esgoto. Os dados estão no Farol TCE, ferramenta disponível no site do Tribunal de Contas de Santa Catarina com vários indicadores do estado. A falta de tratamento de esgoto afeta o meio ambiente, do qual tanto nos orgulhamos. Compromete seriamente a saúde porque provoca doenças. Consequentemente, a educação, o trabalho, fere a dignidade. As obras de saneamento que ficam embaixo da terra não aparecem, mas a falta delas é visível aos olhos. Investir em obras de saneamento gera emprego, renda e entrega, acima de tudo, cidadania. E depende de quem? De você mesmo, que nos acompanha, que nos assiste. Qual o seu comprometimento para fazer essa mudança? Para que as gerações seguintes encontrem um cenário mais promissor? Para que a gente não siga sendo manchete de um assunto que, no mínimo, nos causa constrangimento. A natureza tem o poder de encher nossos olhos, nos fazer parar, refletir. Ela é força, energia, ela é vida. Inspiração para a gente seguir em frente, não desistir, fazer melhor. Como a maré que enche e recua. Como um dia que começa e termina com a mesma beleza e assim se renova o tempo todo. Convidamos nesse instante as seguintes autoridades para comporem a mesa de honra. O presidente do Tribunal de Contas de Santa Catarina, Herneus João de Nadal, que recebe os nossos aplausos. O governador do estado de Santa Catarina, Jorginho dos Santos Melo. Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, deputado Mauro de Nadal. O vice-presidente do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, desembargador Cid José Goulart Júnior. O procurador-geral do Ministério Público de Santa Catarina, Fábio de Souza Trajano. O prefeito do município de Florianópolis, que neste ato representa todos os prefeitos presentes a este encontro, Topázio Neto. O vice-presidente do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, José Ney Alberton Mascari. O conselheiro corregedor-geral do Tribunal de Contas de Santa Catarina, Adircélio de Moraes Ferreira Júnior. O procurador-geral do Ministério Público, junto ao Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, Diogo Ringenberg. Presidente da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil, a TRICOM, conselheiro Edilson de Souza Silva. O presidente do Instituto Rui Barbosa, IRB, conselheiro Edilberto Pontes de Lima. O presidente do Conselho Nacional de Presidentes dos Tribunais de Contas, CNPTC, e presidente do Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro, TCM, conselheiro Luiz Antônio Guaraná. A presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Santa Catarina, Cláudia Prudêncio. O
Defensor Público-Geral do Estado de Santa Catarina, Renan Soares de Souza. E agora convidamos todos para, em posição de respeito, ouvirmos o hino nacional que será interpretado pela soprano Cláudia Todorov e pelo pianista Eugênio Menegas. As margens plácidas de um povo heróico brado retumbante, e o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria neste instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com um braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil, um sonho intenso, raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Se em teu formoso céu risonho e límpido a imagem do cruzeiro resplandece, gigante pela própria natureza, és belo, és forte, impávido, colosso, e o teu futuro espelha esta grandeza, terra dourada, entre outras mil és tu, Brasil, a pátria amada, dos filhos deste sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Eternamente em berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras, ó Brasil, florão da América, iluminado o sol do novo mundo, porque a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, o lábaro que ostentas estrelado, e diga o verde louro dessa flâmula, paz no futuro e glória no passado. Mas se ergues da justiça clava forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte. Terra dourada, entre outras mil és tu, Brasil, a pátria amada, dos filhos deste sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Podem se sentar, fiquem à vontade. Nós temos a honra de registrar também a presença das seguintes autoridades que se apresentaram ao nosso protocolo: o conselheiro Wilson Rogério Vandal, o conselheiro Luiz Eduardo Xerém, conselheiro Aderson Flores, deputado estadual Marquito, deputado estadual Maurício Skurdilac, deputado estadual Emerson Stein, presidente do Comitê Técnico do Meio Ambiente e Sustentabilidade do Instituto Rui Barbosa, conselheiro do Tribunal de Contas do Amazonas, Júlio Pinheiro,
Representando o Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, presidente da segunda Câmara, conselheiro Ranilson Brandão Ramos, presidente do Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Públicas, IBAOP, Adriana Cuoco Portugal, o presidente da Associação Nacional dos Serviços Municipais de Saneamento do Estado de Santa Catarina, Oswald Ciro Peters, o diretor-geral da Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento, Ares, Adir Factio, representando a Agência Reguladora de Serviços Públicos de Santa Catarina, ARESC, diretor de Saneamento Básico e Recursos Hídricos, Ademir Isidoro, o diretor-presidente da Companhia Catarinense de Águas e Saneamento do Estado, CASAN, Edson Boritz Martins da Silva, prefeitos, vice-prefeitos, vereadores, secretários executivos das associações dos municípios, promotores de justiça, representantes de entidades de água e saneamento, o deputado estadual Carlos Humberto, líder do governo, e um especial agradecimento a todos os inscritos no Seminário de Gestão do Esgotamento Sanitário. Para a mensagem de boas-vindas e a abertura do Seminário de Gestão de Esgotamento Sanitário, nós passamos a palavra ao vice-presidente do Tribunal de Contas de Santa Catarina, o conselheiro José Ney Alberto Mascari, relator temático do meio ambiente. Bom dia a todos. Prometo que serei breve, mesmo porque quem falará em nome do Tribunal de Contas, na sequência, será o nosso presidente, o conselheiro Eneus de Nadal, um dos aniversariantes do dia. Eu começo pedindo a compreensão de todos para uma justa referência às ilustres autoridades que retratam a grande dimensão do evento que nós estamos, neste momento, iniciando. Conselheiro Eneus de Nadal, presidente do nosso Tribunal de Contas, a decisão de Vossa Excelência, conselheiro Eneus, de realização desse seminário, a bem da verdade, materializa esta nova postura do nosso Tribunal de Contas, que além de preocupar-se, evidentemente, com o necessário controle externo da gestão pública, passou também a focar em ações voltadas à melhoria da qualidade dos serviços públicos prestados ao cidadão, e é o que faremos ao longo deste evento. Saúdo também com muita alegria o excelentíssimo senhor governador do Estado, Jorginho Melo. A participação de Vossa Excelência, governador, fortalece muito este evento, ela é emblemática. Muitíssimo obrigado, portanto, pela sua presença e pelo seu inestimável apoio. Deputado estadual Mauro de Nadal, presidente da Assembleia Legislativa do nosso Estado. É uma alegria voltar, depois de pouco mais de 7 anos, a este ambiente. O apoio do Parlamento Catarinense, presidente Mauro. Também registro aqui a presença de vários parlamentares estaduais. Demonstra, mais uma vez, a grande preocupação desse Parlamento com os temas que realmente importam a nossa sociedade catarinense. Desembargador Cid Goulart, vice-presidente do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, neste momento representando a presidência do Judiciário. Muito obrigado também pelo apoio fundamental para o fortalecimento deste evento. Dr. Fábio de Souza Trajano, Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público Estadual, também aniversariante do dia. Instituição que mantém com esse Tribunal de Contas, falava antes da abertura com o doutor Trajano, uma estreita parceria, tão necessária para otimizar recursos públicos e também potencializar ações de controle da gestão pública. Muitas outras iniciativas parecidas como esta estão sendo pensadas, imaginadas nesse momento. Falamos há pouco também sobre a possibilidade de fazermos uma ação conjunta em relação às áreas de risco, presente em vários municípios do nosso Estado. Excelentíssimo senhor Edilberto Carlos Ponte Lima, conselheiro do Tribunal de Contas do Ceará e presidente do Instituto Rui Barbosa, realizador deste evento em parceria com o nosso Tribunal de Contas. O IB, para quem não sabe, é a Casa do Conhecimento dos Tribunais de Contas, tem 50 anos de uma bela, linda história e desenvolve importantes projetos e ações que fortalecem
o controle externo da gestão pública brasileira. Muito obrigado, presidente Edilberto, pela parceria e pela presença. Vossa Excelência que terá a responsabilidade de proferir a palestra de encerramento deste seminário amanhã, no final da manhã. Excelentíssimo senhor Edilson de Souza Silva, conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia e presidente da Associação dos Tribunais de Contas do Brasil, Vossa Excelência que assumiu recentemente os destinos da nossa Tricom, sei do esforço danado que fez para estar aqui conosco nesse momento, muito grato pelo apoio e pela presença. Conselheiro Luiz Antônio Guaraná, presidente do Tribunal de Contas do município do Rio de Janeiro e presidente do Conselho Nacional de Presidentes dos Tribunais de Contas, muitíssimo obrigado também pela participação, presidente Guaraná, Vossa Excelência, que fará, inclusive, a mediação de um importante painel no final da tarde desta quarta-feira, sob a atuação do controle neste tema. Conselheiro Adcélio de Moraes Ferreira Júnior, corregedor-geral do nosso Tribunal de Contas, vice-presidente da Tricom, conselheiro Adcélio exerceu e exerce um papel importante na construção dessa nova postura do nosso Tribunal de Contas. Dr. Diogo Higgenbeck, procurador-geral de Contas do nosso Estado. Dr. Diogo terá também participação importante no último painel desta tarde, discorrendo sobre a atuação do controle nesta matéria. Cumprimento também o senhor Topázio Neto, prefeito aqui da capital, em nome de quem eu cumprimento todos os prefeitos aqui presentes. Aliás, registrar aqui a presença importante de muitos prefeitos, que também têm responsabilidade pela gestão desse tema. A todos, muito obrigado. Doutora Cláudia Prudência, presidente da OAB de Santa Catarina, derrubou uma agenda programada há muito tempo para estar aqui conosco, a OAB catarinense, que é seguramente uma das entidades mais conceituadas do nosso Estado, importantíssima também na promoção da cidadania do povo catarinense. Dr. Renan Soares de Souza, defensor público-geral do Estado de Santa Catarina, sua presença demonstra, Dr. Renan, que a Defensoria Pública, de igual forma, também está irmanada com todos nessa importante causa. Saúdo também as demais autoridades, já mencionadas pelo protocolo. Em nome da senhora Luana Preto, do Instituto Trata Brasil, que fará a palestra inaugural, eu cumprimento todos os demais palestrantes e painelistas deste seminário. Enfim, meus cumprimentos a todos, sejam todos muito bem-vindos. Eu registro já de pronto que o interesse por esse seminário nos surpreendeu, fato que determinou, inclusive, o encerramento antecipado das inscrições e a necessidade de buscarmos um espaço maior, por isso, a mudança para este auditório. Eu aproveito também para agradecer já de pronto a compreensão daqueles que se inscreveram e que, por absoluta falta de espaço, foram direcionados pela organização do evento para acompanhar virtualmente esse seminário. Dentre eles estão os servidores do nosso Tribunal de Contas. A propósito, eu aproveito para, já também no início deste evento, agradecer a todos os servidores que se envolveram, se dedicaram na organização deste evento. Eu tenho certeza, senhores e senhoras, que muitos de vocês estão se perguntando neste momento, ou já se perguntaram, por que o Tribunal de Contas resolveu promover esse seminário? O que efetivamente o Tribunal de Contas tem a ver com o esgotamento sanitário? Eu diria que o Tribunal de Contas tem tudo a ver com este importante tema. Em primeiro lugar, nós temos a Lei do Marco Legal do Saneamento, que, dentre outras coisas, se estabelece metas e fixa prazos. O novo marco regulatório determina que 90% da população brasileira seja atendida com coleta e tratamento de esgoto até o final de 2033. É, portanto, papel do Tribunal de Contas, sim, enquanto órgão de controle, perseguir o cumprimento desta importante lei. Ocorre que nossos números, como sabemos, são um tanto preocupantes. É o que indica, por exemplo, o Banco de Dados do Sistema de Informações do Saneamento Básico, SINISA, uma estrutura vinculada ao Ministério das Cidades. É evidente, contudo, que não podemos desconsiderar o fato de que mais da metade dos municípios catarinenses utilizam soluções alternativas, principalmente de fossas sépticas, para a coleta e tratamento do esgoto. Esta solução alternativa, entretanto,
não é considerada, por exemplo, pelo CINIS. É imperativo, assim, promovermos este debate referente à regulamentação destas propostas alternativas. E é, com certeza, dentre outras coisas, o que faremos ao longo dele aqui, que a grande maioria dos participantes deste evento estão diretamente ligados à gestão pública, seja ela estadual ou municipal. Mas, é claro, senhores prefeitos, vereadores, secretários municipais, enfim, dirigentes de autarquias municipais, estaduais, empresas públicas, que nós não estamos aqui somente para lembrar ao gestor das suas responsabilidades em relação a este tema. Nosso objetivo ao promover este evento é também dizer, é sinalizar ao gestor que ele não está só nessa tarefa. Pelo contrário, essa iniciativa é uma clara demonstração de que poderes e órgãos, lideranças, sociedade civil, estão unidas em prol desta causa. E a composição da mesa, todos que estão presenciando aqui, demonstra claramente o que eu estou afirmando nesse momento, ou seja, a presença do governador do Estado, da Assembleia Legislativa, do Tribunal de Justiça, do Ministério Público, dos tribunais de contas aqui representados pelas entidades e das demais instituições, entidades aqui presentes, indicam justamente esta direção. A responsabilidade direta é sim do gestor, e isso precisa, evidentemente, ficar claro. Mas, em razão da importância do assunto e da complexidade das soluções, este é um daqueles temas que a responsabilidade precisa ser compartilhada. Nosso propósito ainda, ao realizar este seminário, é trazer um diagnóstico, analisar o panorama do marco legal, discutir o papel das agências reguladoras e das empresas prestadoras, tratar do papel do poder concedente e dos órgãos de controle. Mas é claro que não ficaremos restritos a essa discussão, a esse debate dessas questões relevantes. Precisamos ir além do debate para buscar soluções técnicas e financeiras que possam ajudar o gestor a encontrar caminhos para os desafios que se apresentam. Sabemos que as soluções são complexas e demandam um grande volume de investimentos. Por isso, reservamos um importante espaço nesse seminário para tratar exclusivamente destas possibilidades. Nesse sentido, eu chamo a atenção de todos os presentes, que o nosso último painel, amanhã pela manhã, irá discutir justamente estas alternativas. Eu encerro, senhoras e senhores, reforçando que precisamos ter a capacidade de organização, de planejamento e de unidade coletiva. Só assim nós construiremos um ambiente apropriado para a implantação de soluções que possam, de fato, melhorar este cenário. Tenho certeza que iremos avançar, mas, evidentemente, que não podemos demorar. Não percamos tempo, portanto. Desejo um ótimo e produtivo evento a todos, que possamos sair daqui não apenas com a consciência do enorme desafio que temos pela frente, mas com as respostas que possam ajudar na melhoria desse cenário. Muito obrigado, bom evento a todos. Agradecemos ao conselheiro Ney e agora nós vamos assistir a mensagem do ministro do Tribunal de Contas da União, ex-senador da República e ex-governador do Estado de Minas Gerais, Antônio Anastasia, que mesmo impossibilitado de estar presente, fez questão de saudar os participantes deste importante evento. Minhas senhoras, meus senhores, com grata satisfação, faço aqui essa mensagem para os participantes desse seminário de gestão de esgotamento sanitário que se realiza em Santa Catarina, sob os auspícios do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, e aproveito para cumprimentar, na pessoa de seu presidente, conselheiro Edeus de Nadal, todos os demais conselheiros, senhores procuradores, o corpo técnico dessa colenda Corte de Contas e também do Instituto Rui Barbosa, na pessoa de seu presidente, conselheiro Gilberto Pontes, a quem levo igualmente meu abraço. Lamentavelmente, em razão das sessões aqui do TCU, eu não posso me ausentar de Brasília, mas quero parabenizar pela iniciativa desse importante seminário num tema tão relevante. Já participei recentemente
sob também patronato do IRB, em eventos do tema do saneamento básico, e quando o senador da República ainda tiver a oportunidade de participar ativamente do debate da votação do novo marco legal do saneamento, que pretende ser um divisor de águas no Brasil, favorável de fato a uma questão que é fundamental para a qualidade de vida dos brasileiros, que é não só o fornecimento de água potável, como também o tratamento dos esgotos. Isso é imprescindível para a saúde pública no Brasil. E se observa também que o modelo antigo, muito baseado nas empresas estatais, que foi exitoso durante determinado modelo, não podemos negar isso, ele se exauriu e precisamos ter de fato inovações, alterações, o aperfeiçoamento desse modelo. E o marco legal vem nesse sentido, para permitir de modo muito claro que as empresas privadas possam participar também, o mercado, digamos assim, possa participar também dessa grande atividade, que é uma atividade concomitantemente de serviço público, mas também uma atividade industrial de interesse econômico, através de parcerias público-privadas, de concessões, todos os mecanismos que temos hoje na legislação brasileira para compartilhar a execução de serviços públicos entre o poder público, entre o Estado e o setor privado. Não há dúvida que o saneamento será, como se diz popularmente, a bola da vez de grandes investimentos no Brasil. Por isso eu louvo o Tribunal de Contas de Santa Catarina por essa iniciativa extremamente positiva junto ao IRB para discutir no estado tão importante do Brasil essas questões. Nós estamos diante, de fato, de quase um período revolucionário, que vamos ter de investir muito, sermos criativos, despir-nos de antigos preconceitos nessa questão do saneamento, perceber que a parceria com o setor privado é inafastável, deve ser realizada de fato da maneira mais correta, mais lisa, mais liana possível, mas sobretudo com base na eficiência, em metas e em resultados, para que as pessoas simples de modo especial, possam de fato perceber aquilo que a Constituição Federal lá atrás lhes deu como direito, que é acesso à água potável e a tratamento do esgoto sanitário. Queria, portanto, cumprimentar de modo muito enfático a todos que participam desse seminário, porque nós vamos discutir ideias extremamente inovadoras que vão frutificar ao longo dos próximos anos. Parabéns e muito obrigado. E agora fará uso da palavra o presidente do Instituto Rui Barbosa, IRB, a Casa do Conhecimento dos Tribunais de Contas do Brasil, o conselheiro Edilberto Carlos Pontes Lima, que fala em nome das entidades que compõem o sistema de contas presentes neste evento. Bom dia a todos, prazer enorme, alegria muito grande para mim, particularmente, para o Instituto Rui Barbosa, estar aqui em Florianópolis, nessa bela cidade, nesse belo estado, para um seminário de um tema tão relevante, tão importante. Que bom que entra na agenda central do Brasil. Durante muitos anos, apesar da importância do tema, ele ficou um tema secundário, o tema do saneamento básico. Outras políticas públicas tão importantes quanto conseguiram suas vinculações, os gastos mínimos fixados na Constituição, e o saneamento básico, durante muito tempo, ficou esquecido como uma política secundária. Felizmente, o Brasil acordou para isso, e o novo marco de saneamento é importantíssimo, né, de 2020, com metas muito ambiciosas, que o conselheiro Zé Ney já mencionou, e vamos discutir isso com muitos detalhes aqui, vamos procurar ver a quantas anda o encaminhamento desse novo marco, e a estratégia, como vamos avançar e qual o papel das demais instituições, de todas as instituições nessa política pública tão relevante, tão importante, com impactos tão significativos. A gente sabe que tem um impacto em si próprio, no saneamento, mas também um impacto enorme na saúde. Como é que fala-se em saúde pública sem falar em saneamento? Tem um impacto enorme no meio ambiente. Como falar em meio ambiente sem falar em saneamento básico? Tem um impacto enorme sobre a economia do turismo, a economia da pesca, em vários outros setores da economia. Então, um tema central, que bom que ele entra na agenda nacional brasileira. E eu acho que uma das demonstrações de que esse tema está na agenda é a presença tão ilustre do presidente Erneu de Nadal, a quem cumprimento pelo aniversário também. Que boa iniciativa de Vossa Excelência de patrocinar esse evento aqui no TCE de Santa Catarina, esse tribunal tão importante, tão relevante. Eu acho que a presença dessa mesa e a presença de todos os senhores aqui é muito simbólica da importância do tema, como ele se tornou relevante, como ele se tornou central para os governos. Então, cumprimento também o governador do Estado, esse belo Estado, como já disse, querido Estado, um Estado exemplo para todos nós, o governador Jorginho dos Santos Melo,
Também o presidente da Assembleia, que nos recepciona aqui. Importantíssima a participação do Poder Legislativo, central, claro, em qualquer política pública, nessa em especial. Todas as demais autoridades, já foram todas nominadas para... Eu sei que muita gente vai falar aqui, não vou pôr paulas de citar cada um, mas cumprimentando a todos os presentes aqui, em especial o conselheiro Zé Ney Ascari, que é o grande idealizador desse evento. O IRB tem a grande honra de ser parceiro, mas o grande idealizador, o líder desse evento, é o conselheiro Zé Ney Ascari. Parabéns, conselheiro. E cumprimentando também o presidente da Tricom, meu querido amigo, querido colega Edilson, o presidente Luiz Guaraná, presidente do Conselho de Presidentes e presidente do TCM do Rio. Enfim, os demais aqui, a Adicele, também querido amigo, corregedor-geral, os demais conselheiros, o Dado também, que era a diretoria do Instituto Rui Barbosa, o conselheiro Dado ali, o Júlio Pinheiro, enfim, todos, Vandal, conselheiro daqui, todos presentes. Só ressaltar isso, gente, a importância, eu acho que quem olhou a programação, todos aqui, tenho certeza que olharam, viram como ela está rica. Vamos discutir realmente os principais temas, a regulação do sistema, o andamento, o cumprimento das metas, tudo isso que precisa ser seguido com muito cuidado, é um cuidado de todos, é um cuidado não de uma instituição só, é um cuidado de todas as instituições brasileiras, e, além de tudo, é uma atribuição da sociedade brasileira. Acho que a sociedade brasileira, até o conselheiro Júlio estava falando há pouco. Gente, se a gente olhar do ponto de vista assim, geracional, o que a gente vai deixar, né, para as futuras gerações, quando eles olharem para trás, 50 anos, daqui a 50 anos, as pessoas daqui a 50 anos estiverem nesse auditório discutindo os temas, olharem para trás e vão... Olha, gente, aqueles caras, aquela geração, aquelas pessoas que estavam ali, eles cumpriram o papel deles, que até agora nós estamos falhando. Né? Se a gente olhar, a geração falhou nesse ponto. O Brasil falhou, avançou em muita coisa, acho que isso tem que se destacar também. Muita coisa o Brasil avançou na educação, avançou em várias áreas, saúde, a gente vê a pandemia como o SUS deu respostas, mas a área de saneamento básico é uma área que a gente precisa avançar muito mais. Claro que tem avanço também. Amanhã, na minha palestra, eu vou mostrar alguns números, acho que muito relevantes também, para só não falar de coisas ruins, mas a taxa de avanço foi muito aquém da necessária. Então, essa nossa geração ela não pode falhar nisso. Temos aí essas metas muito ambiciosas. O marco de saneamento, o novo marco de saneamento é uma mudança de filosofia, uma mudança de paradigma. Ele reconhece que o modelo anterior, o modelo exclusivamente estatal, ele não conseguiu dar as respostas adequadas e convida também o setor privado a participar mais ativamente, governador, do saneamento básico brasileiro. Claro que é um desafio, porque a gente sabe que o setor privado também vive em buscas, e é natural que seja assim, o mundo capitalista é isso, em busca de taxa de retorno. Né, quanto maior a taxa de retorno, isso que atrai o setor privado. Então, como tornar atrativo do ponto de vista econômico também, e qual é a participação do Estado, quando precisa haver subsídio, quando precisa haver participação estatal, qual deve ser essa participação na regulação e, às vezes, no fornecimento direto. Enfim, discutir tudo isso, debater tudo isso, colocar isso no centro da agenda é fundamental, e é isso que esse Tribunal de Contas de Santa Catarina está fazendo, é isso que nós vamos fazer nos próximos 2 dias, e é isso que a gente vai fazer ao longo dos próximos anos, debater, discutir, cobrar, é um papel que todas as instituições têm, e os tribunais de contas em especial. Então, tenho certeza, gente, que vamos ter um evento muito produtivo, vamos discutir muito aqui, vamos aprender muito. Muito obrigado e bom dia. Nós agradecemos também ao conselheiro Edilberto. E passamos a palavra ao excelentíssimo governador do Estado de Santa Catarina, Jorginho Melo. Muito bom dia a todos os senhores. Quero pedir licença para abreviar os cumprimentos. Cumprimentar o meu querido amigo, presidente da Assembleia Legislativa, Mauro de Nadal. Cumprimentar o querido amigo Erneu de Nadal, presidente do Tribunal de Contas, em nome dele, em nome do conselheiro Ney Ascari. Cumprimentar todos os conselheiros que aqui estão e cumprimentar todas as autoridades. Cumprimentar o doutor Cid José Goulart, vice-presidente do nosso Tribunal de Justiça, em seu nome todos os desembargadores.
cumprimentar em nome do nosso Procurador-Geral do Ministério Público de Santa Catarina, doutor Fábio Trajano, todos os promotores e promotoras de Santa Catarina. Cumprimentar em nome da Cláudia Prudêncio, a nossa presidente da Ordem dos Advogados de Santa Catarina, e em nome da Luana Sivert Preto, que é irmã do nosso querido secretário da Fazenda, Cleverson Sivert, que ela é uma referência nacional do Instituto Trata Brasil. Então, em nome dessas duas mulheres, cumprimentar todas as mulheres e cumprimentar as demais autoridades que foram citadas pelo protocolo. Quero dizer de que as coisas têm mudado, e têm mudado para melhor. Me lembro quando assumi o governo de Santa Catarina, em 1º de janeiro do ano passado, eu me deparava com algumas situações complicadas. E não demorei, e não vacilei em chamar todos os poderes lá na Casa da Agronômica para discutir assuntos que entendia que seriam assuntos relevantes de Santa Catarina. E prontamente todos eles compareceram. Eu tinha que dar conta de 105 mil cirurgias represadas. O Estado estava com déficit de 2 bilhões e 800. E, para minha alegria, o Tribunal de Justiça botou a mão no bolso, nos deu 6 milhões. O Tribunal de Contas nos deu 6 milhões. O Ministério Público nos deu 6 milhões. A Assembleia deu 12 milhões. E a nossa bancada arrumou 50 milhões para que a gente pudesse dar fim a isso que envergonhava Santa Catarina. Quando senti a dificuldade do nosso IPREV, do déficit do nosso IPREV, que é de 6 bilhões, e para dar sossego aos aposentados e pensionistas, mais uma vez chamei os poderes de Santa Catarina para discutir sobre isso. E, da mesma forma, nos respaldaram, nos ajudaram para que a gente encontre caminhos. Fundo imobiliário, que está aqui na Assembleia para aprovar, e tantas outras medidas, contratação de 8 mil professores efetivos para deixar de pagar o Sistema Geral da Previdência para contribuir para o IPREV. Todos os momentos que entendi, chamei e os poderes compareceram. Mais uma vez, conselheiro Erneus, conselheiro Ney, o Tribunal de Contas toma uma iniciativa que é de todos nós. Diz respeito a todos nós. Governo de Santa Catarina, poderes, prefeitos, vereadores, lideranças, empresários, sociedade em geral. Falar de saúde pública é falar de saneamento básico. Nós estamos numa cruzada agora contra a dengue. A dengue, 60% é sujeira, é relaxamento. Isso a gente tem que encarar, a gente tem que ser muito sincero. Eu dizia à deputada Carmen, que é a secretária da Saúde, vamos fazer a campanha de televisão, mas faz uma campanha mais agressiva. Chama a atenção das pessoas, não é só a vovozinha que tem que cuidar da areiazinha do vaso. Isso ela cuida, ela dá exemplo. Agora, olha pela janela, olha do lado de casa. Olha a imundícia que está. Não, ali é do vizinho, ali é a prefeitura que limpe. Muitas vezes a gente peca por não achar que o problema é de todos nós. Não é do vizinho, é nosso. Eu não tenho dúvida de que a parceria é o melhor caminho para a gente encontrar a solução dos grandes problemas. Todos nós sabemos que investir em saneamento básico, esgotamento sanitário, é falar de saúde. R$1 investido em saneamento básico economiza 9 na saúde.
Se não é por gostar, pelo menos vamos fazer por dinheiro. O marco do saneamento, até 2033, nós temos que estar com 90%. E quem não tiver vai ter dificuldade em receber recursos públicos, o Estado do governo federal, os municípios do governo do Estado e por aí afora. Então é um assunto que nós precisamos encarar verdadeiramente e encontrar caminhos. As soluções, por exemplo, nós vamos começar no primeiro semestre, agora até final de abril, início de maio, vamos para dentro do rio Itajaí-Açu, vamos começar a dragar o rio Itajaí-Açu. Estamos contratando empresas especializadas para dar alento à população do Vale do Itajaí e do Alto Vale. Pessoas que estão querendo ir embora, pessoas que estão querendo desistir, porque de vez em quando vem a chuva e leva tudo, vem a enchente e leva tudo, minha presidenta. Nesse mesmo dia, vamos fazer com a FECAM um compromisso de estabelecer um dia por ano para limpeza de nascentes de água, de rio, de córrego. Quando a gente limpa um rio, não foi limpado o rio em Sombrio, o rio Vararanguá, a prefeita fez um mutirão. Se fosse montar uma loja de pneu, seria uma loja bem com pneus diversificados. Portões de cerca, bloco de motor. E por isso que a gente está judiando muito a natureza. E a natureza nos cobra. 31 caminhão de lixo. Ela conseguiu tirar do início da cidade até onde o rio faz a curva. Aí convidou advogado, empresário, professor, vereador, político, todo mundo. Para levar o filho, para levar o neto. Os mais fortinhos foram para dentro do rio com uma corda na cintura e mais 2 fortinhos segurando lá na barranca. Para fazer limpeza. De tanto que gostaram, no segundo sábado fizeram um churrasco, uns mais destacados saíram, foram comprar uma carne e fizeram um churrasco para comemorar. Então é isso. Aí aprende, é pedagógico, você leva teu neto para ensinar, você leva teu filho para ensinar. Por isso que no dia que nós entrarmos no rio Itajaí, nós vamos assinar com a FECAM o Dia Estadual de Limpeza de Nascentes, Córrego, Rio, Riacho, Bueiro. Porque se não tem onde andar a água arruma qualquer furo para entrar. Aí quando eu fui lá em Quilombo, quando deu enchente, presidente Erneus, visitar a cidade. Aí eu fui lá, acho que o presidente Mauro foi junto comigo. Mas por que o rio Quilombo fez essa desgraceira aí? Que é um rio modesto. Porque choveu concentradamente e não tem aonde ir, tem que ir para dentro da casa das pessoas, tem que ir para dentro da empresa, tem que ir para dentro das lojas. Então, eu quero cumprimentar o conselheiro Zenei pela iniciativa. Conte com o Estado de Santa Catarina, conte com o governo de Santa Catarina. Nós vamos estar juntos. Eu quero até 2026 elevar para 50% o esgotamento sanitário de Santa Catarina. O nosso presidente da Casan sabe, ele tem um grande desafio. A Casan vive um novo momento, um momento de preocupação efetiva, com parceria público-privada, deixar de ser um cabidão, gente ganhando muito e fazendo pouco. A Casan vive um bom momento e que a gente precisa aproveitar para transformar isso em soluções, em captação, distribuição de água com qualidade e, principalmente, esgotamento sanitário. Porque vai estragar o asfalto. Agora nós estamos mudando, quando mexe na calçada, fica mais barato para não mexer no leito da estrada, que já está asfaltado muitas vezes. Enfim, então isso é um compromisso de todos nós. E o governo de Santa Catarina está junto. Por quê? Porque nós somos um Estado modelo para o Brasil. Modelo para o Brasil. Isso não combina com Santa Catarina. Nós somos o Estado mais sustentável do Brasil. Cada 3 frangos exportados, um sai de Santa Catarina para o mundo.
Repito, cada 3 frangos que vai para o mundo, um sai de Santa Catarina. É um estado que não se entrega, é um estado que aprovamos ontem. Eu recebi toda a classe sindical e patronal lá na casa, lá no centro administrativo, para o salário regional, o maior salário do Brasil, 1.848, que vale a partir de janeiro. Isso um entendimento de alto nível entre os trabalhadores e entre os empresários. Eu não tenho dúvida de que falar de saúde, de saneamento básico, é falar de saúde pública. Por isso eu desejo um bom seminário, que os prefeitos, gestores que aqui estão, catarinenses preocupados com o bem-estar de Santa Catarina, esse estado que nos orgulha, esse estado que é o estado mais seguro do Brasil, esse estado que é o estado que recebe tão bem as pessoas, esse estado que, graças a Deus, está ficando cada vez melhor, mais arrumado, mais competitivo, e é por isso que nós estamos aqui para dizer, presidente Erneus e conselheiro Zé Ney, parabéns pela iniciativa, conte com o governador e com o governo de Santa Catarina. Muito obrigado. Nosso agradecimento ao governador Jorginho Melo. E agora nós ouviremos o presidente do Tribunal de Contas de Santa Catarina, conselheiro Erneus de Nadal. Bom dia. Bom dia a todos que nos dão a alegria e o destaque das honrosas e doutas presenças. E é desta forma que cumprimento o governador de nosso estado, governador Jorginho Melo, com quem tive a alegria de conviver e trabalhar neste parlamento por 2 mandatos. Governador, deputado dedicado, defendendo sempre pleitos de interesse da nossa população. Vou abraçar e cumprimentar o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Mauro de Nadal, responsável pela representação institucional da Casa do Povo. Nosso vice-presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, desembargador Cid José Goulart Júnior, que representa aqui o Judiciário catarinense, que é um destaque no nosso país pela sua atuação firme e legalista. Prefeito municipal de Florianópolis, Topázio Neto, que nos dá a alegria da presença. Meu vice-presidente do Tribunal de Contas, conselheiro José Ney Ascari. Conselheiro Adircélio de Moraes, corregedor-geral do nosso tribunal e procurador-geral do Ministério Público, Dr. Diogo Rinenberg. Presidente da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil, nossa organização nacional, conselheiro Edilson de Souza Silva. Presidente do Instituto Rui Barbosa, conselheiro Edilberto Pontes de Miranda. Presidente do Conselho Nacional de Presidentes dos Tribunais de Contas, CNPTC, conselheiro Luiz Antônio Guaraná. Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Cláudia Prudêncio, Claudinha, e que representa aqui à frente e à mesa a dedicação, o trabalho, a graça, a beleza e a simpatia da mulher catarinense. Meus cumprimentos a todas as mulheres que estão aqui presentes.
nosso defensor público geral, Dr. Renan Soares de Souza, conselheiro Vandal, conselheiro Luiz Eduardo Xerém, conselheiro Aderson Flores, prefeitos, vice-prefeitos, vereadores, secretários executivos das associações de municípios, promotores de justiça, procuradores, representante de entidades ambientais, meus colaboradores do dia a dia, parceiros do Tribunal de Contas, em especial quero cumprimentar, conselheiro Zanei, os seus colaboradores que, de uma forma hercúlea e dedicada, organizaram este exemplar evento. Um especial agradecimento também a todos os inscritos que estão aqui. Em nome, se me permite, presidente Mauro, em nome do vice-presidente desta casa, deputado Maurício Scurdilac, da nossa convivência e vivência por tantos mandatos, aqui neste parlamento, quero estender o abraço e o cumprimento a todos os senhores deputados que estão aqui presentes. Imprensa, senhoras e senhores. O evento que se inicia nesta manhã reflete a nova forma de atuação do Tribunal de Contas de Santa Catarina. O Tribunal da Governança Pública, conceito adotado como parte da nossa visão estratégica e de modernização das práticas de fiscalização e controle. Esse conceito exprime a compreensão de que governança vai além da mera conformidade legal, ou seja, da simples fiscalização sobre o cumprimento das leis, mas abrange também a eficácia, a eficiência e a efetividade das ações governamentais e das políticas públicas entregues à sociedade. Atualmente, além de saber-se os percentuais mínimos exigidos pela Constituição em áreas como saúde e educação foram efetivamente aplicados, buscamos identificar se estes gastos resultaram na concreta melhoria do serviço ofertado à população. Nosso objetivo é promover uma gestão pública cada vez mais eficiente, transparente e responsável, alinhada com os princípios da boa governança e com o atendimento e as necessidades de todas as pessoas que vivem em nosso Estado. Nesse contexto, o Tribunal de Contas busca atuar como um parceiro dos gestores públicos, auxiliando na identificação de boas práticas e na superação de desafios para o aprimoramento do emprego do recurso público, sem deixar de lado suas funções constitucionais de fiscalização e punição sempre que for o caso. Para estar mais próximo do gestor e da sociedade, o Tribunal adota uma série de medidas e ações, como a realização de auditorias, a promoção de capacitações e orientações aos gestores, a formulação de recomendações e a realização de estudos e pesquisas sobre temas de grande impacto social. Um dos aspectos fundamentais dessa nova forma de atuação é o foco na entrega de resultados e na relevância da boa execução das políticas públicas para a sociedade. Isso significa que o Tribunal de Contas de Santa Catarina, como já dito, busca avaliar não apenas a legalidade dos atos dos nossos gestores públicos, mas também
a sua efetividade e eficácia na promoção do bem-estar e do desenvolvimento social e econômico. Para além de enfatizar a importância da transparência e da prestação de contas, incentivando a divulgação de informações sobre a gestão pública e o envolvimento da sociedade no acompanhamento e fiscalizações das ações governamentais, o conceito de Tribunal da Governança Pública, adotado pelo nosso tribunal, reflete uma abordagem moderna e abrangente da fiscalização e do controle da administração, buscando promovê-la de forma mais eficiente, transparente e responsável em benefício da sociedade catarinense. Nesse contexto, as chamadas relatorias temáticas desempenham um papel fundamental. Essa modalidade de relatoria, implantada na gestão do então presidente conselheiro Adircélio de Moraes, consiste na designação de um conselheiro para acompanhar e avaliar de forma mais aprofundada determinada área da administração pública. Um exemplo prático da importância das relatorias temáticas no Tribunal de Contas é a atuação do relator temático do Meio Ambiente, conselheiro José Ney Ascari, vice-presidente da nossa Corte de Contas e coordenador-geral deste importante seminário de gestão e esgotamento sanitário. Recentemente, em outra relevante ação, o conselheiro Ascari trouxe ao conhecimento da sociedade estudos sobre as cidades com áreas de risco de desastre ambiental. Esse e outros diagnósticos que se tornam públicos a partir do trabalho técnico do nosso tribunal, auxiliam os gestores na tomada de decisão, além de informarem os catarinenses com transparência e precisão sobre a realidade na qual estão inseridos. A relevância das relatorias temáticas está relacionada à sua capacidade de aprimorar a qualidade das análises e fiscalizações realizadas, permitindo uma atuação mais focada nas áreas mais críticas e sensíveis da administração pública, identificando eventuais problemas e propondo soluções. Portanto, as relatorias temáticas representam um grande avanço no Tribunal de Contas do nosso Estado, desempenhando um papel crucial na qualidade da fiscalização da gestão pública, ao permitir uma atuação mais especializada e aprofundada. Todos nós sabemos que os tribunais de contas desempenham um papel de suma importância na fiscalização da execução das políticas públicas. Nossa instituição tem como missão atuar como órgão de controle externo, independentemente e imparcial, responsável por verificar se os recursos públicos estão sendo utilizados de forma adequada, eficiente e em conformidade com as leis vigentes. Portanto, ao identificar e corrigir irregularidades, os tribunais de contas contribuem, além da melhoria da qualidade dos serviços públicos prestados à nossa população, para o fortalecimento da própria democracia. Diferentemente do que ocorria em um passado recente, hoje buscamos desenvolver um trabalho de acompanhamento e fiscalização concomitante, ou seja, ao mesmo tempo em que as coisas acontecem, ao mesmo tempo em que a obra é realizada, a licitação elaborada, o contrato executado
Isso com um único objetivo: prevenir e evitar que o dano ao erário ocorra, que a obra seja paralisada, que o contrato seja suspenso, que a licitação seja anulada, prejudicando, assim, dessa forma, toda a sociedade. Não atuamos mais no processo pelo processo, sendo que este é o nosso último recurso frente a possíveis irregularidades. Procuramos oferecer uma atuação dialógica, ou seja, de constante diálogo e interação com os gestores públicos. E este evento, de grande relevância que ora inicia, é um exemplo disso. Colocamos também nossos canais de atendimento permanentemente à disposição para dirimir dúvidas e esclarecer pontos controversos sobre quaisquer fatos relacionados à nossa atribuição. Canais digitais de atendimento direto em nosso site, que dispensam, assim, deslocamentos até a nossa sede na capital, são ofertados aos gestores de todas as regiões do Estado. Talvez, senhoras e senhores, esta seja a primeira vez em que todos os órgãos e poderes se reúnem, sentam-se à mesma mesa para debater com especialistas e gestores públicos este tema tão importante, eu diria vital, para o esgotamento sanitário em Santa Catarina. Essa demonstração inequívoca não apenas de harmonia, mas, sobretudo, de profunda preocupação e desejo de encontrar soluções para este grave problema. Estado que figura entre os que ostentam os melhores indicadores de desenvolvimento humano no país, tem na cobertura de esgoto muitos desafios a serem superados. Pretendemos, com este evento, apontar a direção, encontrar caminhos, buscar soluções. Afinal de contas, saneamento básico e esgotamento sanitários são políticas públicas que têm reflexo direto na saúde e economia. Conselheiro Josenei Ascari, a quem cumprimento pela organização e coordenação deste destacado evento. Invoco aqui as palavras do ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal. Os tribunais de contas não são mais tão somente órgão auxiliar do Legislativo, mas sim órgãos auxiliares de toda a nossa sociedade. O que guarda, conselheiro, a perfeita e estreita relação com a atual atuação do Tribunal de Contas de nosso Estado. Agradeço a todos pela presença e valiosas contribuições que certamente virão. Desejo que estes 2 dias tragam resultados concretos, produtivos e muito enriquecedores. Obrigado pela presença, um abraço a todos, muito obrigado. Nosso agradecimento ao presidente e conselheiro Erneus. Senhoras e senhores, nós registramos que as demais autoridades apoiadoras deste seminário gentilmente abriram mão dos seus pronunciamentos nesta solenidade de abertura, sobretudo porque vão falar ao longo do seminário, já que as suas participações estão previstas na programação deste encontro. É o caso do presidente da Alesc, o deputado Mauro de Nadal, do presidente da FECAM, o prefeito Fabrício Oliveira, do procurador-geral de Contas, Diogo Heigenberg,
do Tribunal de Justiça, do Ministério Público do Estado, do presidente da Atricom, o conselheiro Edilson de Souza Silva, e do presidente do CNPTC, o conselheiro Luiz Antônio Baraná. Nós agradecemos mais uma vez a presença de todas as autoridades, desfazendo neste momento esta frente de honra, e convidamos as excelentíssimas autoridades para ocuparem os seus lugares reservados na plateia. Uma salva de palmas à nossa frente de autoridades. Queremos informar que todo o encontro está sendo gravado e será disponibilizado posteriormente no canal oficial do Tribunal de Contas do Estado, no YouTube, e também informamos que temos, pela questão da acessibilidade, a tradução em Libras, para que possamos ter esta oportunidade também de dar àqueles que estão nesta condição. Lembramos mais uma vez que o crachá de identificação dos senhores é feito de papel reciclado com sementes de tomate e manjericão, e as instruções para o plantio estão no verso dos seus crachás. A programação está sendo disponibilizada nos painéis eletrônicos que estão instalados neste auditório. Senhoras e senhores, a capacidade do restaurante da Assembleia Legislativa, ela é limitada. Ela fica aqui no 4º andar deste prédio. Portanto, nós pedimos que as pessoas que optarem por almoçarem aqui se organizem junto com as pessoas para serem atendidas junto à nossa organização, seguindo as orientações da organização deste encontro. Lembramos também que no entorno da Assembleia Legislativa, no centro da cidade, aqui nós temos a disponibilidade de muitos restaurantes também de boa qualidade, com ótimas opções. Mas se os senhores quiserem optar pelo restaurante da Assembleia, nós teremos que organizá-los para que não haja tumulto no restaurante. Para proferir a palestra de abertura deste seminário, nós temos a honra de convidar, e já com a presença da presidente executiva do Instituto Trata Brasil, a Luana Silvert Preto. A senhora Luana irá fazer um diagnóstico da universalização do saneamento básico no Brasil e em Santa Catarina. A sua apresentação terá 45 minutos de duração. Nosso aplauso, portanto, à nossa palestrante, convidando-a para que possa servir. Seja bem-vinda, Luana. Luana Silvert Preto é formada em Engenharia Civil pela Universidade Federal de Santa Catarina, tem mestrado na área de análise multicritério pela UFSC e é pós-graduada em gestão de projetos pela FGV, a Fundação Getúlio Vargas. Atuou na concessionária estadual de saneamento básico de Santa Catarina, Casan, como diretora de relações institucionais e governamentais da ASFAMAS, a Fabricantes de Materiais para Saneamento, bem como presidente da Empresa Pública Municipal de Saneamento Básico, Companhia Águas de Joinville. Atualmente, ela é presidente executiva do Instituto Trata Brasil. Com vocês, a excelência e as palavras da nossa palestrante, Luana Preto. Bom, gente, queria dizer que é uma honra estar aqui
nesse evento tão importante para o Estado de Santa Catarina, para os municípios aqui do Estado. Né? Eu, como catarinense, como alguém que já foi engenheira civil da Casan, né, concursada, que já fui presidente da Companhia Águas de Joinville, tenho um carinho imenso, né, pelo nosso Estado, e está aqui, com toda essa mesa, né, com toda essa abertura que a gente viu, de todas essas pessoas envolvidas na solução do saneamento básico do nosso Estado, é algo que, como o presidente comentou, acho que eu nunca vi antes. Né? Isso demonstra que o tema está sendo priorizado, e ver esse auditório cheio, né, de pessoas que vêm muitas vezes de municípios distantes, que vêm muitas vezes, né, para buscar esse conhecimento, buscar soluções, mostra que a gente está no caminho certo e que existe aí um horizonte de universalização do saneamento básico. Né, para a Dona Maria, que reside lá no interior, muitas vezes, do Estado de Santa Catarina. O meu objetivo aqui é trazer um panorama geral. Né, vocês conhecem os dados do nosso Estado, mas trazer um panorama geral e mostrar que o saneamento ele precisa ser visto. A gente está num ano eleitoral, né, de municípios. O saneamento ele precisa ser visto como um ativo político. Né, a gente, muitas vezes, viveu realidades em que os políticos pensavam que obra enterrada não dá voto. Né, eu vou ter que me incomodar, vai rasgar pavimento, vai dar problema no trânsito, eu vou ter que cobrar a tarifa de esgoto. Né, e a gente precisa mudar essa realidade, a gente precisa enxergar o saneamento como um ativo. Poxa, eu estou investindo aqui, isso tem que estar nos planos de governo dos candidatos, isso tem que estar na fala dos candidatos. Por quê? Porque eu estou pensando no futuro, eu estou pensando na qualidade de vida, eu estou pensando na educação, na renda da cidade na qual eu sou prefeito, na qual eu sou secretário, na qual eu sou presidente de uma companhia. E aqui eu trago alguns números que podem embasar também esse discurso, que é tão importante para a gente poder mudar a realidade do nosso Estado. Bom, primeiro, né, o saneamento ele tem tudo a ver com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis. Né? Quando a gente fala em ODS, parece algo tão distante, né? É uma coisa que a ONU colocou lá, mas o que isso tem a ver com a minha vida? O que isso tem a ver com o local no qual eu vivo? E aí a gente tem lá o número 6, água e saneamento, né, que é o ODS que todo mundo correlaciona com o saneamento básico, mas o saneamento é muito mais que isso, gente. Se a gente olhar todos aqueles pintados, poderia pintar mais alguns ODSs ali, mas a gente está na semana do Dia da Mulher, né, e a mulher ela é a mais afetada pela falta de saneamento. É a mulher que deixa de trabalhar para cuidar dos seus filhos quando eles ficam doentes, é a mulher que, muitas vezes, precisa pensar mais na sua família, porque, né, tem que buscar água longe, tem que cuidar da sua família, que fica doente por conta da falta de saneamento, que tem doenças ginecológicas por conta de não ter acesso ao saneamento, e não se fala a respeito disso, por ser um tabu, muitas vezes. Então, a gente está falando de equidade de gênero, a gente está falando de vida saudável, a gente está falando de educação. Existe um artigo publicado pela Fundação Bill e Melinda Gates que aponta que se crianças de 0 a 7 anos não têm acesso ao saneamento básico, que é o período de maior desenvolvimento neurológico, cognitivo de uma criança e físico, essas crianças nunca mais vão atingir o seu limite da sua capacidade. Porque nesse período onde o seu cérebro deveria estar sendo desenvolvido, elas estão tentando combater lá aquela dor de barriga, aquela diarreia, gastando energia para isso, em vez de gastar essa energia para o desenvolvimento do seu cérebro. Então, a gente está falando de educação de qualidade, a gente está falando de energia renovável, de desenvolvimento econômico e social, eu vou trazer esses dados aqui, enfim, de rios vivos e limpos. Né? Então, a gente está falando de muita coisa quando a gente fala de saneamento básico. Bom, aqui trazendo um pouquinho dos dados do nosso país, né, hoje, no Brasil como um todo, nós temos 33 milhões de pessoas que não têm acesso à água potável, né, e nós temos quase 93 milhões de pessoas que não têm acesso à coleta e tratamento de esgoto. Um dado que é muito importante é quanto a gente tem investido em saneamento básico. Né, eu, como engenheira, eu falo que o investimento se traduz em obras que se traduzem em um maior percentual da população
população com acesso ao serviço. Não tem, a conta é essa, gente. Então, assim, quando a gente vê, o Brasil está investindo R$ 111 por ano por habitante em saneamento básico. Para a gente cumprir as metas do Marco Legal do Saneamento, o país deveria estar investindo R$ 231 por ano por habitante, em média. Tá, em média, aquele local que tem uma realidade pior vai ter que estar investindo mais, aquele local que tem uma realidade menor, menos. Né, mas, então, a gente está investindo metade, menos da metade do que a gente deveria estar investido para cumprir as metas do Marco Legal do Saneamento Básico. Bom, esses dados eu já falei, né, e aqui eu chamo a atenção para a diferença regional do nosso país. A gente vai estar aqui 2 dias discutindo a realidade do estado de Santa Catarina. A gente sabe que cada região tem uma sua realidade. A solução para o saneamento básico lá no Amazonas vai ser diferente para a solução do saneamento básico em Santa Catarina ou ainda em São Paulo. Mas, se a gente não pensar na solução hoje, essa solução não vai acontecer, porque o ciclo do saneamento básico ele é de médio e longo prazo. Então, quando a gente olha, a região norte, com 64% da população com acesso à água, 14% de coleta e tratamento de esgoto, e a região sudeste, com 90% da população com acesso à água e 80% de coleta, a gente vê uma diferença muito grande. E a região sul, infelizmente, apesar de ser uma região muito desenvolvida, é uma região que tem indicadores ruins em termos de saneamento básico. E quando a gente olha que 5.253 piscinas olímpicas de esgoto sem tratamento são lançados por dia nos nossos rios e mares no nosso país, a gente consegue tangibilizar um pouquinho o que é essa carga bruta de esgoto chegando nos nossos rios e depois nos nossos mares. A gente precisa conscientizar o cidadão que esse efluente ele vai para algum lugar. Quando a gente puxa a descarga lá, esse esgoto não evapora. Então, a gente precisa dar o correto tratamento e ter essa conscientização. E aí, quando a gente olha aqui os dados da região sul, a gente vê que Santa Catarina tem 89,6% da população com acesso à água, que tem 29,1% da população com acesso à coleta, e tem investido R$ 145 por ano por habitante em saneamento básico. O último dado divulgado foi esse. Então, é um volume de investimentos que está acima da média nacional, mas que tem aí um gap para a nossa média de R$ 231 por ano por habitante, que precisariam estar sendo investidos, ou ainda mais que isso, tendo em vista a realidade do Estado. Isso demonstra que o tema precisa ser priorizado, assim como ele está começando a ser priorizado em diferentes estados. O que a gente está vivendo hoje aqui, com esse excelente evento, com tanta gente preocupada com o saneamento, é algo que a gente está vendo no Brasil inteiro. Por quê? Porque a meta do Marco Legal está aí, está estipulada, e a gente precisa buscar soluções para poder resolver essa situação. E aí, aqui no estado de Santa Catarina, a gente lança 295 piscinas olímpicas por dia de esgoto bruto, ou seja, sem tratamento, nos nossos rios e mares. E isso vai para a praia, as pessoas vão ter dor de barriga, no período que o Estado tem um grande atrativo, que são as praias, que são toda essa beleza natural que a gente tem, acaba sendo prejudicada. Não, eu não quero mais ir para Santa Catarina, porque eu vou para lá e me dá dor de barriga, me dá diarreia, eu vou ter que procurar o PA. Então, a gente não quer isso para o nosso Estado, a gente quer que ele continue crescendo do ponto de vista turístico, a gente quer que essa realidade mude, e muitas vezes a gente não sabe por que os rios estão poluídos, por que as pessoas ficam doentes no verão. Isso vem de tudo isso aqui que é lançado, que vai parar nos nossos mares. Bom, a lógica do saneamento básico. Eu sempre gosto de trazer a lógica do saneamento. Eu, como engenheira, gosto de seguir a linha de raciocínio lógico. Quando a gente não tem saneamento, primeiro, a gente vai ter problemas de saúde. Então, é aquela criança que vai faltar na escola porque está com dor de barriga, porque está com diarreia, e não é só uma vez, são várias vezes que ela tem a diarreia, ela já até acha que é comum. Não, isso aí faz parte do dia a dia. Então, a falta da saúde, da qualidade de vida, ela prejudica a educação.
essa criança começa a faltar à escola, ela começa a se desmotivar, ela não quer mais aprender, ela não vai estar se desenvolvendo na plena capacidade que ela poderia estar sendo desenvolvida. Isso vai refletir na escolaridade média, né, dessas crianças, vai refletir na nota média do Enem, e, consequentemente, na renda média futura dessa criança. Né? Ou seja, depois eu vou trazer os dados aqui do nosso estado, né, mas fica muito claro que quem não tem saneamento tem uma escolaridade média menor, ganha menos, né? Vocês podem me dizer, mas é porque não tem saneamento nas regiões mais pobres. Está aí o problema. A região mais pobre é que deveria ter acesso ao saneamento, né? Porque é ali que pode ser a força motriz de transformação social daquela população. Se uma criança romper a bolha do ciclo vicioso da doença, ela vai trazer toda uma geração, né? Melhoria de qualidade de vida, renda melhor, desenvolvimento econômico e social. Então, se a gente conseguir romper essa bolha, gente, a gente está falando de um futuro brilhante para quem não tinha uma perspectiva de futuro, muitas vezes. Produtividade, pensa numa diarista, né? Ela ganha se ela vai trabalhar. Se ela não vai trabalhar, ela não ganha. Né? Então, nesse caso, quando ela fica doente, ela deixa de ganhar. Por quê? Porque a produtividade cai. Quando a gente está falando de alguém que é seletista ou que tem um emprego fixo, se essa pessoa está sempre doente, vamos lá, a dengue. A gente está com uma realidade agora aqui posta. Né? A dengue não atrapalha a vida das pessoas? As pessoas não estão, criança faltando escola, adulto deixando de trabalhar, muitas vezes não recebendo ou... Né, não tendo uma perspectiva de melhora no seu trabalho, porque está sempre doente. Turismo, né? Então, a gente viu aqui no estado vários episódios aí de repercussão nacional por conta de doenças associadas à falta de saneamento, num estado que é rico, que tem um IDH gigantesco. Então, assim, precisamos resolver essa questão. E valorização ambiental, né, que a gente sabe que está diretamente associada. Bom, dengue, leptospirose, esquistossomose, a própria diarreia, né, são doenças associadas à falta de saneamento básico. E, em Santa Catarina, nós tivemos 2.769 internações, esses são dados de 2021, a gente ainda não tem esses dados mais atualizados, por conta de doenças de veiculação hídrica. E aí, gente, eu estou falando de internação, né? Quantas pessoas não se internaram, não buscaram o posto de saúde, não buscaram o PA, só foram ali na farmácia, compraram o remedinho e está tudo resolvido. Isso não chega nesse número aqui. Pensa no número de horas não trabalhadas por conta disso. 77 óbitos. Morre gente ainda por conta da falta do acesso ao saneamento num estado rico. Né, 1.500 mortes no Brasil. Então, isso chama atenção. E geralmente, mortes são em crianças. É aquele recém-nascido ali, que às vezes está com diarreia, que segue. Então, poxa, a gente está falando das crianças sendo prejudicadas por isso. Né? E as mulheres. Né? Então, o acesso pleno ao saneamento, tem um estudo divulgado pelo Instituto Trata Brasil, que aponta que o acesso pleno reduziria em 63% a incidência de doenças ginecológicas. Às vezes a gente não para pensar. Pensa numa jovem, está no seu período menstrual, e ela não tem água o tempo todo na sua casa. Ela recebe água, sei lá, uma vez a cada 3 dias, não armazenou água. Como é que ela vai fazer a sua higiene íntima para poder ir para a escola? Ela não vai para a escola. No seu período menstrual, ela não vai. E aí já começa o desequilíbrio da equidade de gênero. Né? Então, são realidades que muitas vezes não são contadas por vergonha, né? Não, mas isso não tem problema, não vou para a aula. Mas isso acontece, gente. E aí a gente fala de doenças ginecológicas, das mais diversas até, muitas vezes, chegar, né, a uma esterilidade ou tudo mais, que pode vir por conta de não ter o mínimo para fazer a sua higiene íntima. E aqui eu trago, esses dados eles são até 2019, né? Nós lançamos um estudo que ele traz os benefícios econômicos e sociais da universalização do saneamento básico em Santa Catarina. Dados de 2021. Né? Até o ano de 2029, Santa Catarina tinha 25,2% de coleta de esgoto, mas a gente já consegue ver ali, de 2005 para 2019, o Estado avançou de 8% para 25% de coleta de esgoto. E aquele outro número em verde é a incidência de doenças de veiculação hídrica para cada 1.000 pessoas. Ou seja,
apesar de esse dado não estar extremamente atualizado, né, porque ele vai até 2019, fica muito claro que, cara, quando tem coleta e tratamento de esgoto, diminui o número de doenças de veiculação hídrica, né? É uma correlação direta, né? E são doenças que, infelizmente, ainda acontecem. Voltando aqui à nossa lógica, né? Estamos falando um pouquinho de educação. Hoje, quando a gente olha aqui para o nosso estado, né, nós temos uma escolaridade média de 9,64 anos, aonde se tem acesso ao saneamento, e aonde não se tem acesso ao saneamento, essa escolaridade média é de 5,77 anos. Ou seja, poxa, a gente está falando de uma diferença de quase 4 anos de escolaridade em quem tem acesso e em quem não tem. Esse cálculo ele é feito expurgando outras variáveis e tudo mais, levando, né, em consideração o saneamento básico. Então, a gente vê que, primeiro, a gente precisa investir em saneamento, depois, a gente precisa investir em saneamento principalmente nas áreas mais vulneráveis, para tirar a bolha, né, tirar essas crianças da bolha desse ciclo negativo da doença e baixa escolaridade. Bom, trabalho, né? Quem tem acesso ao saneamento básico hoje no nosso estado ganha em média R$ 3.328. Quem não tem acesso ao saneamento ganha R$ 961. Né? Não adianta. A falta do básico desmotiva a pessoa a querer crescer na vida, né? Desmotiva a pessoa. Se eu vou ter que ficar aqui cuidando de todo mundo, enfim, fervendo água, esperando, acordando na madrugada para poder lavar roupa, que é o único horário que chega água na minha residência, né? Então, isso prejudica a renda média e, consequentemente, todo o desenvolvimento econômico e social do Estado. Quanto menos a pessoa ganha, menos ela vai comprar, menos vai ter um desenvolvimento do Estado como um todo, né? Então, isso aqui demonstra a importância do tema. Bom, então, saneamento, né, aquilo que todo mundo fala, saneamento é saúde, vamos investir em saneamento. Mas eu não diria só que saneamento é saúde. Eu diria que saneamento é a força motriz de transformação social do nosso Estado. Porque a gente não está falando só de saúde, a gente está falando de educação, a gente está falando de geração de renda, a gente está falando de turismo, a gente está falando do básico para a população poder prosperar. Né? Então, essa é a lógica que a gente precisa defender, principalmente num ano eleitoral, num ano de mudança aí de prefeitos, que eles se engajem nesse tema. Bom, um estudo desenvolvido pelo Instituto, ele aponta que o acesso pleno ao saneamento tiraria 37,7 milhões de pessoas de situação de extrema pobreza. Né, dar o básico para que a população... A gente sempre ouve, né? Porque tem que ensinar a pescar, né? Tem que ensinar a pescar. Na verdade, a gente tem que dar o mínimo para que a pessoa possa pescar, né? Porque se ela não tiver o mínimo na sua casa, como é que ela vai trabalhar? Como é que ela vai fazer as suas atividades? Né? E aí, eu vou apresentar esse estudo, que foi um estudo feito, publicado no ano de 2021, os valores ainda precisam ser corrigidos, né, mas do quanto a gente, a população de Santa Catarina, poderia ganhar com essa universalização, para que a gente possa enxergar isso aqui como um ativo, né, como algo que a gente acorde todo dia pensando. O pessoal brinca, a Luana virou a missionária do saneamento básico, né, e eu faço isso com amor mesmo, porque eu acredito nessa transformação que isso pode fazer, e a gente prova isso por meio de dados e fatos. Né. Então, quanto que o Estado poderia ganhar, né, a população que aqui reside? 14 bilhões de reais em ganhos líquidos. Né? Ou seja, tirando todo o investimento, depois eu vou mostrar aqui, mas 14 bilhões de reais. Esse valor corrigido vai dar mais que isso, porque esse valor aqui é de 2021. Né? Então, os valores são maiores que isso. Esse estudo, vocês podem acessar no nosso site, mas ele avalia, primeiro, quais são as externalidades associadas ao saneamento básico. Redução de custos com saúde, quanto que, universalizando o saneamento até 2040, e aqui a gente coloca 2040, porque a gente sabe da dificuldade que é 2033, né, universalizando até 2040, o quanto a gente reduziria de custos com saúde? Né, estamos falando aí de 5 bilhões de reais. Né, e isso vale para os municípios também. É o prefeito que deixa de gastar, né, a população que deixa de gastar com saúde. Aumento da produtividade, né, da população, valorização imobiliária. Às vezes, a casa
É o bem mais precioso das pessoas. A pessoa trabalhou, fez o financiamento, trabalhou, pagou o financiamento para ter uma casinha lá no seu nome. Poxa, a casa poder valorizar, porque tem acesso ao saneamento, é fantástico. Vai valorizar a renda, vai valorizar o ativo daquela pessoa. Renda com turismo, enfim, renda gerada pelo investimento. Então, quando a gente fala aí de um investimento médio de R$ 231 por ano por habitante, necessário para o saneamento, pensa que esse investimento se traduz em emprego, precisa de gente para fazer isso acontecer. Essas pessoas vão comprar mais no comércio local, vão fazer... A gente tem uma geração de renda vinda com esses empregos gerados, e tudo isso traz também impostos para os municípios, arrecadação de impostos, tudo isso gera uma sinergia positiva, e é disso que eu vou falar aqui nos próximos slides. Então, primeiro, a gente tem uma economia prevista de R$ 250 milhões ao ano, e aí cada um dos estados, cada um dos municípios pode entender o quanto seria essa economia dentro do seu município. Eu deixo de gastar, o saneamento é uma saúde preventiva, ou seja, não estou correndo depois para arrumar alguma coisa, gastando com saúde por conta disso. A gente melhora o turismo. Santa Catarina, gente, o Instituto é em São Paulo, e aí eu pego avião direto para cá. O Beto Carreiro, a quantidade de gente vindo para Santa Catarina, assim, tu fala que é de Santa Catarina, o pessoal, nossa, é um baita estado, eu adoro ir para lá, e dá orgulho de ver que isso está acontecendo. Mas poderia ser muito mais. A gente poderia estar falando de 3 bilhões de reais que o Estado ganharia, com um investimento em saneamento, com uma valorização maior das nossas praias, 154 milhões gerados ao ano. É mais emprego, é mais gente trabalhando com turismo no nosso Estado. Então, ícones do turismo acabam sendo prejudicados pela falta do acesso. Poxa, ninguém quer uma manchete lá de uma mancha de esgoto bruto no meio do mar, ninguém quer ter que fazer providenciar um Ironman, por exemplo, aqui em Floripa, e o pessoal fica doente porque teve que nadar numa água contaminada. Então, é algo que reflete diretamente no turismo. E o trabalho. Então, as pessoas que ficam menos doentes, elas conseguem ter uma geração de renda maior. A gente está falando de um ganho de produtividade de 91,2 milhões de reais ao ano, ou ainda de 1,8 bilhões de reais para o Estado até a universalização. Valorização imobiliária, 1,9 bilhões de reais, ou ainda 101,2 milhões de reais ao ano. A gente sabe que o saneamento ele valoriza o imóvel, ele traz uma segurança de ter o básico para que eu possa morar naquele imóvel. E aí, aquele número que todo mundo fala, esse estudo aqui, ele traz exatamente esse número, quanto que R$1 investido em saneamento básico gera para os municípios ou ainda para o Estado, em termos de geração de benefício econômico e social. Até 2040, esse ganho é de R$ 3,70. Mas, após isso, a gente tem uma geração perpétua, que a gente fala, de riqueza. Pensa, aquela criança que estourou a bolha, e que começou, e que conseguiu fazer uma faculdade, e que começou a trabalhar e ganhar mais, toda aquela geração vai se desenvolver. Então, o ganho perpétuo ele pode chegar a R$ 5,70. Cada R$1 investido em saneamento básico gera, então, R$ 5,70 para o Estado, em termos de benefícios. Bom, nós tínhamos curiosidade de saber qual é o perfil de quem não tem acesso ao saneamento hoje no nosso país. Cara, é gente jovem, é gente de meia idade, é gente mais velha, é branco, preto, pardo. Qual é o perfil dessas pessoas? E aí nós fizemos um estudo que a gente divulgou em novembro do ano passado para poder entender qual é esse perfil. E aí a gente está falando, gente, de uma galera jovem. A gente está falando de gente de até 20 anos de idade. Então, tu pensa, se essa pessoa de até 20 anos não tem o básico, não consegue estudar, não consegue fazer uma faculdade, não consegue ter uma geração de renda, uma perspectiva de uma geração de renda futura melhor, a gente não muda o nosso país, a gente não muda o nosso Estado. É nessa base
de até 20 anos de idade, que a gente precisa ter o básico para que as pessoas possam se desenvolver. A gente está falando de pessoas autodeclaradas, pretos, pardos, indígenas. Aqui no Estado deve ser um pouco diferente, mas no Brasil, de uma maneira geral, esse é o perfil de quem não tem acesso ao saneamento. A soma da renda familiar é de até R$ 2.400. Então, estamos falando de soma. É a mulher, o marido, às vezes um filho. Todo mundo ganha até R$ 2.400. E a gente está falando de pessoas com ensino fundamental incompleto, sem instrução ou com menos de 1 ano de estudo. Pessoas que não conseguiram estudar. Essas pessoas, elas não têm nem o conhecimento para poder reivindicar o acesso ao saneamento. Eu digo que o meu sonho é que a dona Maria esteja conversando com a vizinha dela no muro ali da sua casa. E aí, quando que vai chegar a coleta de esgoto aqui na nossa casa? Mas a população, muitas vezes, ela nem sabe disso, para poder exigir esse acesso. E é nosso papel trazer essa consciência também para que a população entenda que o seu filho, que o seu neto, que o seu marido pode ter uma vida melhor com acesso ao saneamento básico. Bom, nós temos um site, Painel Saneamento Brasil, onde nesse site você pode digitar o estado, a cidade. Infelizmente, a gente só tem cidades acima de 50 mil habitantes. Por conta do custo, nosso objetivo é ampliar essa base que está nesse site. Nesse site você tem dados de saneamento, dados de saúde, dados de escolaridade, renda média, aluguel médio das moradias, investimento, e consegue baixar tudo em Excel, correlacionar esses dados, comparar esses dados, ver a evolução. Então, usem e abusem, que é muito, muito legal. E aí eu trago aqui a importância do endereçamento de soluções. A gente sabe que 2033, 2040 está aí, gente. Então, o ciclo de vida de um projeto de engenharia, poxa, eu preciso fazer o projeto, eu preciso fazer o licenciamento ambiental, eu preciso fazer a obra, para que aí a gente tenha um maior percentual. Então, é um ciclo longo, é um ciclo que demora. E, para isso, a gente precisa entender hoje de onde vai vir esse recurso para essas obras. Eu tenho capacidade financeira para poder fazer isso? Não tenho? Qual é a solução que eu vou buscar para esse tema? Nós elaboramos um guia do saneamento básico com o objetivo de trazer para o Ministério Público, Tribunal de Contas, Executivo, o que está sendo discutido a nível de Brasil, endereçamento de soluções que já estão sendo adotadas. Então, esse guia está bem completo, fiquem à vontade para acessar, para baixar esse guia. E aqui eu trago a questão do censo versus SNIS. A gente sabe que existe aí uma diferença entre esses dados. O SNIS é o Sistema Nacional de Informação em Saneamento, ele é alimentado pelas companhias de saneamento, e o censo ele é respondido pela própria população. Então, se a gente olhar Santa Catarina, Santa Catarina tem 32,2%, de acordo com a visão da população, de ligação à rede. Mas tem aí 21,4% da população com fossa ligada à rede e 35,7% da população com fossa não ligada à rede. Eu sei que esse vai ser um tema discutido bastante aqui, mas a fossa, ela não posso considerar, quando a gente pensa numa não gestão desse item, ele tem uma eficácia que a gente sabe que não é 100%. Uma fossa tem aí 40% de efetividade, e a gente precisa pensar na correta retirada desse lodo, numa gestão municipal que opere. Eu sei que as agências reguladoras já estão pensando nisso. Então, quando a gente fala de fossa, não é agora é competência aí da população e vocês que se virem para ver o que está saindo daí, qual é a qualidade desse efluente. Então, acho que é um tema que a gente precisa entender. É uma realidade do nosso Estado, mas esse tema ele precisa ser regulamentado, e a gente precisa ter uma gestão em cima disso, para que a gente avalie a qualidade do efluente que está saindo nesses casos. Então, a gente precisa endereçar soluções, como no caso aqui, trazendo outros estados. A gente vê um grande índice em São Paulo, Rio, Espírito Santo, de ligação de rede à casa das pessoas. Então, a gente precisa pensar
sempre no endereçamento das soluções de acordo com cada realidade, mas saber que a qualidade do efluente que dali está saindo precisa atender os padrões exigidos pelos órgãos ambientais e ter a correta fiscalização, né, quando a discussão em relação a esse tema é feita. Bom, gente, eu trouxe essa imagem só para dizer que assim, o nosso objetivo é esse, né, que as crianças estejam felizes, brincando nos nossos rios, olhem para frente e tenham uma perspectiva de um futuro brilhante no nosso estado, um futuro de emprego, de renda, né, de qualidade de vida, e iniciativas como essas, feitas aqui por vocês, com tantos poderes diferentes envolvidos, mostram que existe um futuro para essas crianças, que a gente está pensando nisso, né, e que esse problema não é, né, do fulano, do beltrano, do ciclano, ele é meu. A partir do momento que eu assumo esse problema e que eu entendo que eu sou parte da solução desse problema, né, eu, como cidadão, transformo a realidade de onde eu vivo para os meus filhos, para os meus netos, e é isso que a gente está fazendo aqui. Gente, de uma maneira bem breve, eu tentei aqui trazer um pouco dessa realidade, espero ter, enfim, mostrado para vocês essa relevância, que muitos de vocês já sabem, né, mas essa relevância em relação a esse tema. E me coloco à disposição também aqui para responder dúvidas e tudo mais que vocês entenderem pertinente. Muito obrigada. Nós agradecemos à senhora Lulana pela sua apresentação, que brilhantemente abriu os trabalhos deste nosso seminário. E nós faremos agora um intervalo para o almoço, retornando com a nossa programação impreterivelmente às 13h30. Nós solicitamos a atenção de todos quanto à pontualidade da programação. Lembrando que o restaurante da Assembleia ele tem capacidade limitada e os senhores podem se organizarem para ir nele, sem dúvida alguma, mas também dispõe de restaurantes no entorno aqui da Assembleia, no centro da cidade. 1h30, por gentileza, todos presentes.